Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos iniciando o nosso discipulado online todas as segundas-feiras e nesta oportunidade nós estamos fazendo aulas de hebraico bíblico com o intuito de alfabetização e também de aprofundamento. Nós já temos um bom tempo de caminhada aqui no nosso canal. Você pode buscar vários vídeos antigos a respeito do hebraico bíblico, alfabetização, também grego, outros estudos. E nós estamos continuando aqui com esse propósito de pregar a palavra do Senhor aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo também. Aproveite a oportunidade para deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e também compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece. E hoje nós iremos iniciar ou continuar os nossos estudos sobre palavras da Bíblia. Nós temos observado, nós temos feito alguns estudos tirando ensinamento das palavras da Bíblia, daquele momento em que nós podemos eu gosto sempre de dizer que a Bíblia, ele não é um livro, a Bíblia não é um livro para que você possa ler. A Bíblia é um livro para você meditar. E a meditação na palavra de Deus, ela pode acontecer através de um livro. Você pode ler um livro da Bíblia e você ser edificado. Você pode também ler um capítulo da Bíblia para você ser edificado. Você pode ler um versículo ou uma perícope, né? A perícope é um trecho menor ali do capítulo. Você pode ter um entendimento através de uma perícope. Você pode ter um entendimento através de um versículo. Você pode ter um entendimento através de uma frase da Bíblia. Você pode ter um entendimento através de uma palavra da Bíblia. E você pode ter um entendimento, às vezes, até por uma letra, principalmente baseado no hebraico. Você pode ter um entendimento de uma mensagem através de uma letra em hebraico. E aí nós temos este propósito de estar aqui edificando as nossas vidas através destes estudos. Vamos então para o nosso estudo de hoje, baseado aqui no Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Nós já fizemos estudos sobre a palavra Bereshit, sobre a palavra Bará, sobre a palavra Elohim. E hoje nós vamos estudar sobre as palavras Hashamayim e Haaretz. Então nós temos aí o primeiro versículo da Bíblia, em hebraico, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. Vamos estudar então estas duas palavras. A palavra Hashamayim é composta de 3 partículas. Quais são as 3 partículas? A primeira partícula é a partícula Ha, que é a partícula que exerce a função de artigo definido no hebraico. Ela é formada pela letra Re, mas o sinal massorético Patar, que tem o som de A, da vogal A, e o Dagesh, que é colocado na letra, na consoante posterior. Tá? Esse pontinho vermelho que está aí nesta segunda letra do hebraico. Lembrando que o hebraico nós lemos da direita para a esquerda. Então, a primeira letra está em vermelho, a segunda letra em preto com esse pontinho vermelho. E esta partícula que está em vermelho
é o artigo definido, que no nosso português nós traduzimos como o, a, os, as. Né? E no hebraico ele também pode ser do, da, dos, das. Então aí tem outras situações que podem ser acrescentadas. Então essa é a primeira partícula da palavra Hashamayim, que é o artigo definido. A segunda partícula é a partícula Shá, que é a partícula que exerce a função de advérbio ou preposição posposto, ou seja, uma preposição que é utilizada após a palavra. Né? Então, no caso, seria um substantivo, depois do substantivo viria uma proposição, alguma coisa que pudesse indicar alguma coisa depois da palavra em si, do substantivo em si. Lembrando que também que essa letra, o Shin, ele compõe também a palavra fogo, né? She, em hebraico, é fogo. Então, dentro da palavra Hashamayim, nós poderíamos dizer que nós temos fogo também, né? Mas aqui, no caso, é a partícula de advérbio. E a palavra maim, que é a terceira partícula que compõe a palavra Hashamayim, que é o substantivo no plural dual, que significa águas. Numa outra aula, nós vamos fazer algumas observações a respeito desse plural dual, que no hebraico ele apresenta algumas palavras que já são originalmente em dupla. Então, por exemplo, asas, narinas, orelhas, olhos, são palavras que originalmente já vêm em dupla. Por quê? Porque elas se apresentam com dupla. Pés, né? E aí tem um plural particular, um plural exclusivo para essas palavras, diferente do nosso português. Quando você fala pés, pode ser dois, ou podem ser mais pés. Né? Asas podem ser duas ou podem ser mais asas. Mas no hebraico, quando você encontra asas, ou no caso aqui, maim, significa que são duas, é uma dupla. Então significa, no caso aqui, que são duas águas. Né? Isso aí já tem uma significação bastante interessante, bastante importante para a nossa interpretação. Então, a tradução literal da palavra Hashamayim seria algo como as águas de lá. Né? Então, o artigo as, águas, que seriam duas, de lá, que seria aquela preposição posposta, né? De lá, dali, de algum lugar, né? Que um advérbio, desculpe, posposto, colocado depois do substantivo. Então, seria mais ou menos isso, as águas de lá, ou as duas águas de lá. Essa seria a tradução literal da palavra Hashamayim. Entretanto, ela é traduzida na Bíblia como céus. Toda a Bíblia a gente vai encontrar a palavra Hashamayim sendo traduzida como céus. E nós encontramos cerca de 207 vezes a palavra céus na Bíblia, com diversas aplicações. Vou colocar, não vou falar todas as 207, mas vamos ver algumas das aplicações encontradas na Bíblia da palavra céus. Então, por exemplo, porta dos céus, lá em Gênesis 28, 17, e temeu, aqui está falando de Jacó, né? E temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então aqui é uma figura que está indicando que aquele lugar onde Jacó estava, né, no texto bíblico, é o local onde Jacó se deitou, e quando ele acordou, ele teve aquela visão, teve aquele sonho, e quando ele se acordou, ele viu e reconheceu que aquele lugar era a casa de Deus, chamou aquele lugar de Betel, né? Que seria a porta dos céus. Então, esta é uma aplicação também para a palavra céus, como porta da casa de Deus.
Céu é o céu do céu. Nós encontramos em Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus do céu são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então, é uma referência aqui em Deuteronômio a um lugar onde Deus está, não comporta o próprio Deus, né? Mas ali é o céu dos céus, e ali é do Senhor. Mais uma outra referência que fala sobre os céus dos céus, 1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Aqui nós vemos que na construção da casa de Deus, Salomão vai dizer que é impossível conter ali Deus. A casa de Deus ela não pode ser feita por mãos humanas, né? Tem outro texto que vai falar sobre isso, né? Porque nem os céus dos céus podem conter o nosso Deus. O trono do Senhor está nos céus. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmos 11, verso 4, né? Salmos 11, verso 4, exaltando que o trono de Deus, o trono do Senhor, está nos céus. Mais um texto de Salmos 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. E os céus também se manifestam. Olha só o Salmo 96, verso 11, diz assim: alegrem-se os céus, se regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, dando a ideia de que no céu existem seres, o céu tem vida, o céu não é inerte, os céus não ficam parados, os céus se movimentam, os céus se alegram, os céus, Salmos 97, verso 6, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. No céu não tem nada estático. Deus não criou nada para ficar parado. Deus criou algo que tem vida. E nós podemos observar isso na palavra de Deus falando sobre os céus. Nós vimos algumas referências a céus. A Bíblia também fala de 3 céus, né? Paulo foi ao terceiro céu, né? Nós não colocamos este versículo aqui, lá de 2 Coríntios. E existem outras teorias a respeito dos diversos céus que nós vemos. Então, por exemplo, nós temos aqui, quando você olha para cima, você vê um céu, que é a nossa atmosfera. Acima desse céu existe ali um local onde tem ali os astros, os planetas, né? Os cometas, os astros, né? Que foram criados. Esse seria um segundo céu. Um terceiro céu seria um local mais elevado, né? Que nós não conseguimos enxergar e seria um local espiritual. E existem outras teorias que falam até de 7 céus. Mas nós não vamos falar sobre eles aqui neste nosso vídeo. Vamos falar agora sobre Haaretz, que seria a segunda palavra do nosso estudo de hoje. Haaretz aparece mais de 1000 vezes na Bíblia. E a palavra Haaretz é composta por 2 partículas. O Ha, que é aquela partícula que exerce a função de artigo definido no hebraico. Mas se você se lembrar, na palavra Hashamayim, nós temos ali, né, essa segunda palavra é de baixo, Hashamayim. Nós temos o artigo definido, composto pela letra Re, o Patar e o Dagesh, que é esse pontinho vermelho que está aí na letra Shin.
Porém, quando nós olhamos Haaretz, nós vemos que tem a letra Re, o patar, mas não tem o pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho foi excluído. Por quê? Porque a letra Aleph não aceita o dagesh. A letra Aleph é uma letra gutural. Ela tem algumas características. A primeira delas é não aceitar o dagesh. Não é só a letra Aleph, existem outras letras também. Nós veremos outras oportunidades. E o que acontece? A letra Aleph não aceita o dagesh, mas o artigo definido, que é o Ra, ele tem o dagesh. Então, qual é a regra? Quando uma letra não aceita o dagesh, essa letra, esse dagesh, ele é substituído por um outro sinal maçorético. No caso aqui, o sinal maçorético foi colocado o kamatz, que é esse tipo um T pequenininho, que vai ficar no lugar do dagesh, e vai produzir o som de A. Por isso nós temos a palavra Haaretz. Tá? Porém, a palavra original é Eretz. Eretz, que é o substantivo que foi traduzido como terra. E ele vai, nós vamos encontrar essa palavra Eretz, de acordo com o contexto bíblico, ela pode significar outras coisas. É a palavra terra, mas com outro tipo de significado. Vamos ver aqui alguns deles, né? Falei com vocês que são mais de 1000, mas nós não vamos falar sobre os 1000 contextos aqui, 1000 significados, ou 1000 aparecimentos desta palavra na Bíblia. Mas vamos ver algumas. Por exemplo, aparece em Gênesis 1, versículo 11, com a ideia de chão. Por exemplo, versículo 11 diz assim: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Então aqui, cuja semente está nela sobre a terra, significa que esta terra é o chão, né? Chão de onde a semente irá produzir, né, erva verde. Outro exemplo aqui, em Gênesis 2:11, tem o sentido, a palavra Eretz, tem o sentido de pedaço de terra. Diz assim, versículo 11 de Gênesis 2. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Aqui está falando aquele texto sobre os 4 rios que se apresentam ali no Jardim do Éden. E a palavra terra de Avilá, terra está dizendo um pedaço de terra. Então, dentro do Jardim do Éden, existe um pedaço de terra que é chamado de Avilá. Então, a palavra Eretz, além de indicar chão, também ela pode indicar pedaço de terra. Outra forma também de nós traduzirmos ou entendermos a palavra Eretz é território ou país. Então, lá em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, é dito o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, olha só, 2 palavras, terra de Israel, está falando sobre o quê? Sobre um território, sobre um país, né, que é o país de Israel. E sobre os 4 cantos da terra, aí pode significar 4 cantos da terra desse território, país, como pode também significar mundo, porque Eretz também pode ter o sentido de mundo. Olha aí o Gênesis 1:15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Então aqui é quando nós temos a criação dos astros, né, que Deus fez no luminar maior para iluminar o dia e o luminar menor para iluminar a noite. E aí diz assim, ou seja, para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. Aqui no caso está falando do chão, não está falando do pedaço de terra, não está falando só de um país, de um território, aqui está falando de todo o globo terrestre. Então, a palavra terra, ela tem estes
diversos significados nas Escrituras. Porém, a tradução será sempre algo como a terra. Então, Haaretz, quando aparecer Haaretz, a tradução será a terra, não vai ser o chão ou o mundo, nada disso, né? Não é nem um pedaço de terra, não. É sempre a terra. E o contexto é que vai dizer qual é o significado que nós devemos entender. Então, os céus, Ashamaim, a terra, Haaretz. O que na realidade esse texto lá de Gênesis 1 está dizendo? Que no princípio Deus criou todo o universo. Estas duas palavras são a base da discussão entre os cientistas que tentam explicar o início de todas as coisas. Então, quando o texto bíblico fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, os cientistas desde sempre querem saber o que significa isso. O que são os céus e a terra? Aí o que foi esse momento? Aí alguns falam o Big Bang, buracos negros, multiverso, matéria escura, design inteligente, terra jovem, tudo isso para tentar explicar aquilo que na Bíblia já está bem claro, que foi Deus que criou Deus quem criou todas as coisas. Tudo que há foi Deus quem criou. E as palavras céus e terra querem englobar toda este evento e concluir de forma sem nenhuma dúvida de que este é o nosso Deus que criou todas as coisas. E ele estava fora observando e criando. Porque se ele estivesse dentro, não teria como. Se ele estivesse dentro, alguma coisa foi criado antes. Então, não, ele estava de fora e de fora ele criou todas as coisas. E por que ele criou todas as coisas? No caso aqui, por que ele criou céus e terra? Nós podemos dizer que os céus e terra, segundo a palavra de Deus, foram criados para serem testemunhas. Lá em Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus criou os céus e a terra para serem testemunha das nossas escolhas. A responsabilidade por escolher é nossa. E existem dois seres, duas criações de Deus, céus e terra, que são testemunhas das nossas escolhas. Então vamos escolher bem. Aqui o texto está dizendo: escolha a vida. Então vamos escolher a vida para que nós possamos viver. Agora, os céus e a terra, da forma cristã, estão fadados a desaparecer. Olha só o que diz o texto de Isaías 51:6. Levantai os vossos olhos para os céus e olhar para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. E nós temos também o texto de 2 Pedro 3:7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, céus e terra foram criados para serem testemunhas das nossas escolhas. E no final de todos os tempos, eles serão testemunhas das escolhas que fizemos. Aqueles que fizerem boas escolhas, que escolherem a morte, terão como testemunhas a terra e os céus, para comprovarem a sua escolha. Da mesma forma que os ímpios, aqueles que estarão perdidos, também terão os céus e a terra como testemunhas da sua escolha. E
novos céus e nova terra surgirão. A terra que nós vemos hoje passará, mas novos céus surgirão. É a promessa, nova terra. Olha aí, 2 Pedro 3, 12, 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos, só o versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aquele que faz a escolha, que tem os céus e a terra como testemunha e escolhem a vida, aguardam novos céus e nova terra, onde a justiça de Deus se fará presente por toda a eternidade. E lá no texto de Apocalipse 21, versículo 1, João viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A promessa foi cumprida profeticamente lá no livro de Apocalipse por João, quando ele escreveu a visão, a revelação vinda do próprio Deus encarnado em Cristo Jesus, trazer esta informação para João. E esta é a esperança daquele que, tendo os céus e a terra como testemunha, escolhem a vida. E a vida está em Jesus Cristo. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, assim diz Jesus, João 14, versículo 6. Então, nós temos hoje a oportunidade de escolher a vida, tendo os céus e a terra como testemunha, e eles foram criados para isso. E nós podemos aproveitar isso ainda hoje. Então, eu espero que você tenha gostado deste estudo. Te convido a participar do próximo estudo, assim, se Deus nos permitir. Te agradeço por ter ficado até esse momento assistindo esse vídeo, participando desse vídeo conosco. E eu quero que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, e que todos nós possamos fazer boas escolhas, tendo os céus e a terra como testemunha. Que Deus abençoe a sua vida.